Irmãos, nós vamos aqui meditar na palavra de Deus, como o irmão Toninho disse, né? Os dois sacrifícios de Gideão. Alguém já fez algum sacrifício aqui? Lógico que sim. Todos nós fazemos sacrifícios. Talvez 2, 3 ou talvez mais, na verdade. Mas será que aquele sacrifício agrada a Deus ou agrada a mim? Ou a pessoa que está a oferecer o sacrifício? Aí que está o detalhe, não é verdade? Muitas vezes nós nos preocupamos com nós e não preocupamos com o sacrifício e quem vai receber o sacrifício, né? Talvez a pessoa faz um sacrifício e chega para oferecer aquele sacrifício, né? Ou mesmo um presente, a pessoa sacrificou, né? Vou comprar este presente que fulano vai agradar, e vai ficar pulando de alegria. Chega, a pessoa pega o presente. Quanto mais quando tem assim amigo secreto, amigo oculto, né? Puxa, meu presente foi X, agora a pessoa me dá Y. Que é isso, né? Eu gastei tanto, agora eu recebi. Aí a pessoa fica, ele não fala, né? Porque está fora de ética a pessoa questionar, né? Mas ele fica remoendo dentro dele. Não gostei não, pô, paguei tanto e eu recebi esse. Não dá. Então, irmãos, mas muitas vezes nós se preocupamos em agradar pessoas, né? Mas muitas vezes nós nos preocupamos em agradar a quem? Em agradar a Deus, né? Em agradar o dono do sacrifício. Quando Abraão foi oferecer o sacrifício, era o filho dele, né? Deus pediu, me dá o seu filho. Abraão podia parar, pôr um pé atrás, outro na frente e dizer, não, de forma alguma, meu filho, ele é o meu sacrifício, ele é o meu, não é seu. Como é que eu vou oferecer? Estou sacrificando a vida toda aqui para cuidar dele, agora você pede ele, e os meus anos de sacrifício que eu estou educando ele, e agora como fica, né? Vou matá-lo, vou sacrificá-lo, mas muitas vezes não pensa em quem está recebendo. Abraão não pensou assim. Sem titubear, ele foi lá e pegou o filho e foi oferecer sacrifício. Mas Deus queria realmente Isaac ou queria provar a fé de quem? Queria provar a fé de Abraão. Eu quero ver se ele tem fé mesmo é agora. A única coisa que ele tem é o filho, né? É o filho da promessa. Mas está pedindo você a 90, eu tinha 100 anos, né? E me prometeu o filho, minha esposa já tinha cessado os costumes das mulheres, e você quer um filho e me deu, agora está pedindo de volta. Que Deus é esse, né? Dá e pede. Mas Jó não, Jó, ele falou diferente. O Senhor deu, o Senhor o quê? O tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó também não questionou nada, ele só falou que é de Deus. Davi também falou, tudo vem de que onde? Tudo vem das tuas mãos e das nossas mãos. O que faz? Tu damos, nós vamos retribuir também, nós vamos devolver. Irmãos, agora o sacrifício de Gideão, no versículo 24, o Toninho leu, até o 26, diz: então Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou-lhe Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em ofra dos abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque, né, a lenha que está ao pé dele, e edifica o altar teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, um lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então aqui Deus pediu quantos sacrifícios? Pediu 2. Primeiro era para oferecer o primeiro boi de 7 anos. Então aqui mostra que
a idolatria estava dentro aonde? Dentro da casa do pai de Gideão. E quando a reforma tem que começar aonde? Dentro da nossa casa. Porque começando dentro da nossa casa, nós podemos expandir para os outros lugares. Então aqui, o pai de Gideão, ele era um adorador de Baal. E Deus queria mostrar para Israel, né? Como ele tinha que destruir aquele boi. Então Gideão era um judeu, o pai dele chamava-se Joás. Gideão significa derrubador. Ele foi lá, você vai derrubar esse altar aí. O nome do seu pai, o Senhor nos ajudou. Assim Gideão, que também foi um juiz de Israel, povo que levava em seu nome o verdadeiro Deus. Israel nos dias de Gideão, humilhada por um povo, os midianitas, que de tempo em tempo vinham e roubavam-lhe e saqueavam tudo a Israel, juntamente com os amalequitas, levando sua comida, o seu gado, pois o Senhor havia dado Israel nas mãos dos midianitas. E o medo dos israelitas era tão grande, que chegaram a cavar cavernas para esconderem dos inimigos. E com isso, os filhos de Israel empobreceram diante de seus inimigos. Então o povo começou o quê? A clamar a Deus, e chamando e clamando ao povo. Diz a Bíblia que o Senhor enviou um profeta para que falasse ao povo aquilo que estava no coração de Deus. Então Deus, ao mesmo tempo que pôs o povo ao se arrepender, Deus também mandou profeta para falar: olha, vocês estão pecando neste quesito aqui, né? Então eu quero que vocês façam uma retrospectiva, né? Pense o que está acontecendo. E Deus enviou profetas. Então Gideão, quando o anjo chegou até Gideão para que ele fosse lutar com 300 homens, onde Gideão estava? O que Gideão estava fazendo? Estava malhando o quê? Limpando o trigo para fazer o quê? Esconder o trigo, porque os inimigos vinham e levavam tudo. Então falou assim: então nós vamos pegar ele aonde? Na fome. Olha só, quando a pessoa sente fome, a pessoa talvez faz de tudo. Então eles vão pegar o trigo, as comidas dele todo, que aí o povo morre, não é isso? Então Gideão estava escondendo o trigo, e o povo foi o quê? Empobrecendo. Mas não era culpa de Deus, era culpa de quem? Do povo. O povo estava adorando outros deuses, e Deus mandou que entregou ele nas mãos dos midianitas. Talvez nesse momento nós estamos fazendo o quê? Nós estejamos saqueando, nós estamos sendo saqueados pelo nosso inimigo. Talvez nós estamos sendo saqueados. Talvez a nossa família está sendo tomada, está sendo saqueada. O inimigo laça e pega, ata os pés, ata as mãos, talvez até corte a língua para não falar. Então o inimigo está nos roubando, está nos saqueando. Vidas também estão sendo ceifadas. Assim foi com a nação, assim foi também com Israel. Tudo está sendo ceifada, está sendo saqueada. Talvez o trabalho da pessoa também está sendo tomado. Talvez na mesma situação, pois o fato de vivermos momentos difíceis não significa que Deus nos abandonou. Então, se nós estamos numa situação de adversidade, devemos lembrar que nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo provados. E não, então, talvez estamos o quê? Desonrando a Deus. Mas nós temos, ao primeiro momento, de ter confiança em Deus. Esse que é o detalhe. E Gideão, naquele momento, ele teve confiança. Não, mas se Deus está mandando, eu vou. E que hora que ele foi lá? Ele foi durante o dia? Ele foi à noite, né? E quando ele derrubou o altar de Baal, o povo ficou sabendo. Foi à noite, o povo ficou sabendo ainda. Os adoradores de Baal. E eles foram para matar Gideão. Então, quando o pai de Gideão
viu que ia matar o filho dele, ele viu: meu filho está certo, eu estou adorando ao Baal, e ele veio cá e me deu uma lição. Isso que eu tinha que ser. Ele ensinou para Gideão isso aí, que tinha que adorar o verdadeiro Deus, mas ele se recuou, apostatou e foi adorar outro Deus. E ele disse: meu filho está certo, aquilo que eu ensinei para ele, ele está transmitindo para mim. É por isso que a Malaquias diz que converterão o quê? Os pais, os filhos aos pais. Então Joás viu aquilo ali e parou o povo: não faça nada. Se Baal é Deus, que ele deve fazer o quê? Que ele lute por ele. Aí o povo parou: olha, você está certo, se ele é realmente Deus, então vamos deixar que Baal se vingue. Então, irmãos, ainda que nosso pecado tenha levado a esta situação, como foi com Israel, Deus está enviando profetas, está enviando mensageiros, está enviando pessoas para nos advertir, para nos mostrar onde nós erramos, né? E onde nós vamos cair. Olha, para por aí mesmo. Então Joás, quando ele viu aquilo, ele parou, refletiu: olha, eu estou errado. Agora, o inimigo, ele está longe? O inimigo está perto de nós, não vemos. Como diz lá em João capítulo 8, capítulo 5, versículo 9: eis que o diabo, o nosso quê? Adversário, está fazendo o quê? Ao nosso redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, como um leão faminto, querendo devorar. Não é isso? Então ele está muito perto de nós, não vemos ao olho nu, não conseguimos ver, mas pelos olhos espirituais nós conseguimos alcançar a nossa visão e enxergar o inimigo à nossa frente. Mas para isso nós devemos ter os olhos espirituais, porque os olhos carnais não conseguem o quê? Discernir as coisas espirituais. A Bíblia diz isso aí. Então somente os olhos espirituais. Então os midianitas eram parentes dos israelitas, pois eram descendentes de Midian, um filho de Abraão e Quetura, em seu segundo casamento. Era um povo nômade que vivia a leste do Rio Jordão, no Mar Morto. Ou seja, ficavam ao lado oriental de Gileade, Moabe ao sul e Edom para o noroeste da Arábia. Os amalequitas eram uma tribo também nômade, localizada no Negueb, na península do Sinai. Então, descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Como Esaú, Edom ficou com as montanhas aos redores. Mas Israel não destruiu Edom, porque eram o quê? Parentes, eram irmãos. Mas, ao mesmo tempo, depois, eles foram a pedra no sapato de Israel. Não é isso? Então, o que nós vemos aí? Pessoas bem próximas de nós, o inimigo querendo nos destruir a nossa vida. Agora nós vemos que outra coisa incrível é que para trazer Israel novamente para o caminho de Deus, Deus, usará sempre alguém que esteja perto de nós. Veja só, que importante, né? Deus sempre usa pessoas perto de nós, pois Deus tem pressa que voltemos aos seus braços. Usam pessoas ao nosso lado. Ele não vai usar a pessoa daqui a 500 quilômetros de distância, ou mesmo 10, 5, ou apenas 1 quilômetro. Deus vai usar pessoas, o meu vizinho, o meu irmão que está do meu lado, sentado no banco da igreja, aquele que mora perto de casa, é assim que Deus usa. Ele vai usar pessoas que estão ao nosso lado, perto de nós. Vai usar o pai, vai usar a mãe, vai usar o filho, parente, esposa, etc. Não é isso? Para nos advertir, para que nós possamos voltar às nossas origens. Uma carta da igreja de Éfeso diz que volte aonde? Ao primeiro amor. Isso que é a carta de Éfeso. Tenho contra ti que você deixaste o primeiro amor. Agora eu quero que você volte ao primeiro amor. É assim. Deus usa pessoas para nos advertir, assim como usou também a Gideão.
A Bíblia nos revela que Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas, mas isso não significa que ele fosse mau. Pois, na verdade, o que levou Israel a ser humilhada por seus inimigos foi o pecado, e o pior dos pecados, a idolatria. O que nós estudamos na lição? O que Acã fez? Pegou a capa, né? Idolatrou também. O que o pessoal também fez? Lá de Baal-Peor, eles idolatraram também os deuses pagãos. E por isso que a ira de Deus muitas vezes cai sobre nós, né? Não temos imagem, mas muitas vezes nós temos algum Deus em nosso coração. Idolatramos, né? Agora Deus mostra que o povo tem que voltar. Pois esse pecado mostra que Israel era um povo ingrato. Mostra que se esqueceram das coisas que Deus havia feito no meio deles. Deus fez muitas coisas em Israel. Assim como ele saiu do Egito, Deus foi mostrando milagres, milagres, milagres e mais milagres. E o povo, muitas vezes alguns, foram duvidando de Deus e espalhando boatos, espalhando o mal entre o povo. E o povo foi seguindo o quê? Qual que é muitas vezes a tendência da pessoa não espiritual? É seguir o quê? A multidão. A Bíblia diz que não devemos seguir a multidão para fazer o que é errado. A Bíblia diz assim, né? Então a tendência do povo é seguir a maioria. Pensa, a maioria tem razão. Mas a maioria tem razão nas coisas certas. E muitas pessoas dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Não é isso? É errado. A voz do povo foi o quê? Crucificam, crucificam, crucificam. Está vendo? Não é a voz de Deus. Então, irmãos, muitas vezes nós temos tendência de seguir o que é mal, porque somos maus. A Bíblia diz o seguinte: as más conversações, o que faz? Corrompe os bons costumes. Aquilo que ensinamos em casa, aos filhos, aí na escola muda. Então, se a família não estiver com alicerce firme, como aquele senhor que edificou a casa sobre a rocha, o que vai acontecer? Se edificar a casa na areia, vai vir a tempestade, vai um castelo de areia. As pessoas fazem na praia e vem a onda, leva tudo embora, né? Então nós devemos o quê? Ficar firmes ao lado de Deus. Então mostra que quando o povo de Israel sai do Egito, Deus fala para que Moisés ajunte o povo e diga para os pais contarem para seus filhos e os filhos contarem para os filhos de seus filhos. E Deus diz, olha, você vai contar andando pelo caminho, assentando em sua casa, na hora de dormir, você vai escrever na ombreira lá no braço das portas, você vai pôr como testeiras para você, vai pôr como colar no seu pescoço, olha aí. Tudo isso para que nós possamos lembrar de Deus, das maravilhosas bênçãos que Deus tem dado para nós. Então, meus irmãos, isto era um mandamento que hoje, muitas vezes, o que acontece? Nós lembramos do primeiro mandamento até o 10º mandamento, mas muitas vezes esquecemos também deste mandamento de ensinar. Mas não está na lei de Deus, não tem problema. Tudo que Deus mandou é para que nós possamos o quê? Cumprir. Quando o povo começava a entrar em desespero, eles chegavam e diziam, olha, tudo que o Senhor falou, faremos. E muitas vezes chegava mais adiante, ia perdendo, ia sempre afastando de Deus. A idolatria havia-se feito o povo de Israel se afastar de Deus. E isso despertou um sentimento no coração de Deus. O sentimento de ciúme, pois a Bíblia diz que nós devemos ter o quê? Um único Deus, e diz que o nosso Deus tem o quê? Deus é ciumento. Por quê que ele é ciumento?
Porque Ele não quer que nós teremos o que? Outro Deus além dEle. Porque Deus, o Deus eterno, é o Deus de todos os deuses. Então por isso que Ele é ciumento. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes. Se nós temos outro Deus, aí Ele vai ficar enciumado, não é isso? E agora, quando Cristo diz, olha, não podemos servir o quê? A dois senhores. Se amarmos um e odiar o outro não vai gostar. Então é por isso que nós não conseguimos servir aos dois deuses. Se servir ao Deus eterno 1% e outro 99,9%, Deus também não irá gostar. Deus irá se aborrecer. Como o povo havia se esquecido de Deus, e sempre que pecamos, damos legalidade para que a adversidade venha em nossas vidas. Foi com a nação de Israel ao se curvarem diante de imagens, Deus pagãos. O profeta Isaías nos diz que nossos pecados, o que faz? 59, versículo 2: fazem-nos separação entre nós e o nosso Deus. Assim nós não vejamos a Ele, não nos ouve. Diz lá. Não é eu que não estou te escutando, meu querido. Eu falo desse jeito. Não é eu que estou escutando. É você. É sua iniquidade, está tapando os seus ouvidos, os seus olhos, para que você não vê e para que você não escute. Agora o inimigo vem e saqueia tudo da nossa vida. Nos humilham, nos amedrontam, né? Como amedrontou Israel. E Israel foi amedrontado por 7 anos, sofreram. Esse relato serve para que nós fiquemos atentos em nossas vidas e assim não permitimos que a adversidade se levante contra nossas vidas e soframos nós e os nossos familiares. Aí pensamos, mas por que Deus mandou apedrejar até a família de Acã? As filhas, mas o filho não teve culpa disso, foi o homem lá que roubou, né? Mas talvez, quem sabe, também foi pedir opinião a eles. Não, pai, deixa aí, né? Talvez pedir opinião aos filhos, né? O que você acha? Essa cunha de ouro, essa prata, isso aqui. Ah, pai, esconde aí. Talvez dê uma ideia lá, né? Para Acã, cava aí, esconde que está seguro, né? Então todo mundo pereceu. Talvez não morremos, né? Mas a nossa família pode morrer espiritualmente, né? Sabemos que nossa luta, como diz lá o apóstolo Paulo, não é contra a carne e nem o quê? E nem o sangue. Então, irmãos, nós devemos lutar contra o inimigo das nossas almas. É perigoso, porque nesta batalha tem que vencer, não pode deixar o inimigo nos vencer. Mas Israel descobriu que ainda havia um Deus. Olha que importante. Israel descobriu que havia um Deus amoroso que está sempre prestes a nos acudir também seus filhos. E nos diz a Bíblia que após se passarem 7 anos, Israel clamou ao eterno Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E que clamando Israel, Jeová mandou um profeta que alertou o povo quanto ao pecado de que se esquecerem de Deus e se curvado diante de imagens e de ter esquecido os milagres que ele havia feito ao meio do povo. De tudo, Deus mostrou ao profeta: olha, vocês saíram do Egito, vocês passaram o Mar Vermelho, né? Agora, irmão, o que é importante agora? Depois da pessoa clamar, é a chegada de quê? Da derrota ou a chegada da vitória? É a chegada da vitória. Agora, quando o povo clama a Deus, o Deus eterno, Deus mandou o profeta. E aí, havia 3 pessoas que lideravam o povo: os reis, os sacerdotes e os profetas. E eles tinham incumbência de falar ao povo. Então, levaram às vezes aos sacrifícios, a mostrar que Deus é o Deus de todas as coisas. E o povo se humilhou. Então, agora vamos ver por que Deus mandou Gideão oferecer 2 sacrifícios.
Notem que nos versículos, Gideão faz um sacrifício ao Senhor. Mas no versículo seguinte, o Senhor na mesma noite lhe pede outro sacrifício. Então a pessoa pergunta: por que pediste outro sacrifício ao teu escolhido? Talvez Gideão perguntou: mas por que pediu um, agora pede outro? Tudo assim, na mesma noite, em cima do outro. O primeiro não valeu? Então vejamos o que Deus quis com os dois sacrifícios. Primeiro, o versículo 24. No primeiro sacrifício, Gideão fez um sacrifício à altura, e na sua altura, e não na altura de Deus, pois teve pressa, e sabido que a pressa é o quê? Inimiga da perfeição. Porque ele fez ali com medo: eu vou fazer isso aqui rapidinho, não é isso? Porque os homens estão chegando e vai me matar. Então ele fez aquele sacrifício rápido, né? E Deus é perfeito em tudo que se faz. Quantas vezes agimos assim, né? Quantas vezes a pessoa faz uma coisa dessa, Deus está pedindo o sacrifício, agora eu vou fazer rapidinho, está bom demais, né? Mas não. Então Deus não quer que faça as coisas o quê? Relaxadamente. Deus quer uma coisa o quê? Mais cadenciada, mais assim tranquila, não é isso? E Gideão fez rápido. Não, isso aqui fez altura. Deus pediu, matou logo, quebrou a lenha, acendeu o fogo, está bom demais. Mas não foi isso. Deus queria uma coisa bem feita. Então Gideão, em sua pressa, fez ali um altar, não se preocupando quais seriam os critérios de Deus, pois agindo assim, Gideão quebrou o protocolo de sua atitude, não teve valor diante de Deus, pois com certeza o nosso Deus tem critérios e está tudo escrito. Ao não ouvir os critérios de Deus, Gideão pega alguns pedaços de pedras, faz o altar, faz ali, sem ter ali uma coisa tranquila. Agora, irmãos, após ter pegado as pedras sujas, talvez erradas, Gideão busca lenha, mas uma lenha comum, né? Alguns gravetinhos ele busca para fazer o altar, talvez molhada, uma madeira vulgar. Por que aquela madeira era vulgar? Porque pertencia a quem? Pertencia ao Deus Baal. Veja só, pertencia ao Deus Baal. Após ter pegado tudo isso, e queremos que Deus responda a um sacrifício feito às pressas e com medo. A lei na Bíblia, o que representa? O que representa muitas vezes? O fogo. Então nós devemos o que? É a oração, muitas vezes é jejum, não é isso? Eu não gosto de jejuar, mas tem pessoas que gostam, né? Pessoas que gostam de jejum, eu não gosto, né? Então, irmãos, é isso que é a lenha. E não havendo lenha, o que acontece com o fogo? O fogo acaba, não é isso? O fogo apaga, né? Depois de juntar uma lenha, Gideão vai oferecer sacrifício. A Bíblia não faz relato se ele usou algum animal, talvez seja por isso que Deus pediu um outro sacrifício. Às vezes achamos que estamos fazendo o melhor e nos esquecemos que nosso Deus não aceita suborno. Não devemos dar a Deus o que é de César. Nós devemos dar a Deus, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É verdade que quando fazemos esse tipo de sacrifício a Deus, acabamos por expulsar a nossa presença de Deus, e nosso meio olhemos para nossos sacrifícios, e que eles não sejam como o sacrifício de Gideão, mas que nós possamos dar ouvidos à voz macia de Deus, que sempre nos ensina como devemos nos portar diante de Deus. Agora, vamos ver o segundo sacrifício. É o versículo 25 ao 26. No segundo sacrifício, tudo é diferente, pois ao ver que Gideão tinha feito tudo errado, o Senhor fala com ele e diz: como se deve fazer um verdadeiro sacrifício ao Deus eterno e imortal, o Senhor dos céus e da terra. Como o povo havia se desviado do caminho do Senhor, era costume
que se separasse um bezerro recém-nascido, que por 7 anos se engordasse este animal, e que se tornando um boi fosse o mais belo e mais forte, o mais gordo, e assim no dia marcado se sacrificasse a Baal. Então eles faziam tudo isso e preparavam o animal. Muitas vezes o nosso melhor não tem sido para Deus. Passamos o ano inteiro economizando dinheiro para fazer uma viagem, comprar um carro, não é isso? Não é que seja errado tudo isso, mas muitas vezes nós sacrificamos em nosso benefício. Fazemos um sacrifício, um primeiro sacrifício, e não fazemos o segundo sacrifício. Mas para Deus damos o quê? As mínimas coisas, né? Não, eu vou dar minha oferta a Deus. Não, primeiro eu faço isso, faço aquilo. Não. O que sobrar está bom demais. Isso é sacrifício? Não. Sacrifício é como aquela mulher fez. Quando aqueles homens davam aquela soma de dinheiro, porque estava sobrando aquilo ali. Mas quando aquela viúva trouxe aquela moedinha e colocou lá, Cristo, está vendo o que ela fez? Ela deu muito mais do que vocês, porque ela se sacrificou, ela tinha a única moeda. Vocês têm muito dinheiro. Se a pessoa tem muito dinheiro, você não está dando nada, porque ele tem muito. Então aquela viúva tinha pouco dinheiro. Então ela fez um sacrifício grande, né? Deus não pediu o que era de Baal, até porque Baal não tem nada. Porque a Bíblia diz que Deus é dono de tudo. Ele apenas queria aquilo que fosse o melhor para Deus. Eu quero aquilo ali, esse é o melhor para mim. Quando Deus pediu a Abraão, esse filho é melhor para ele, eu quero ele. Mas quando Abraão foi oferecer, apareceu lá o carneiro e ofereceu em sacrifício a Deus. Então, irmãos, agora Deus manda que Gideão, agora derruba o altar de Baal, né? Derruba tudo. Aqui nós aprendemos que no altar do Senhor as pedras são limpas, as pedras são grandes, de destaque. Esse é o lugar de Deus em nossas vidas, lugar de destaque. Mas nós insistimos em levantar altares com pedregulhos em nossas vidas. Não queremos colocar o melhor para Deus, né? Levantamos com pedregulho, com cascalho e não com pedras lavadas. A Bíblia diz que Cristo é o quê? A pedra lavada de esquina no templo. Então, irmãos, agora o Senhor também manda Gideão: corte o bosque, Gideão, que está em volta. Então era costume que cultivasse madeira de lei para oferecer em sacrifício. Por último, o Senhor diz a Gideão: edifica um altar ao Senhor no cume deste lugar forte, um lugar conveniente. Agora, muitas vezes nós pensamos, o lugar do altar é lugar onde todos possam ver que você era uma pessoa realmente de Deus. Então Deus manda você ficar no alto. Olha, eu sou de Deus. Talvez a pessoa pergunta: olha, você é crente? E a pessoa timidamente não responde nada, baixa a cabeça. Tem vergonha de dizer que é crente. Tem vergonha de dizer adventista. Se eu falar que eu sou adventista, você é guardador de sábado, você não come carne de porco, você não come aquilo. Tem vergonha. Deus quer que nós mostremos: olha, você vai edificar esse altar em destaque, no alto deste monte. É esse sacrifício que Deus quer. Deus quer que mostre ao mundo que nós somos filhos de Deus, que nós estamos prontos para oferecer o melhor para Deus. Oferecer o melhor. Conta-se uma lenda, né, de um índio, estava precisando na tribo de comida, e ele ia caçar. Um outro falou: oferece em sacrifício, o Deus eterno vai te dar a comida, vai lá naquele local. E o índio foi lá com o seu arco e flecha, e tentava várias flechas, não conseguia matar o animal. Ele chegava perante o altar e dizia: índio, oferecer a sua arma, dá comida para índio. E a caça não apareceu. E índio dá turbante, não aparecia comida. Mas na hora que o índio pensou, foi sozinho ao altar, índio
apresenta agora a minha pessoa no altar. Irmãos, naquele momento apareceu a caça. Por quê? Porque ele ofereceu, é o sacrifício dele, da própria pessoa. O índio chegou perante e disse: eu me ofereço agora, mas mande comida para alimentar a minha família, porque a caça está escassa. Não tem. E o Deus eterno ofereceu a caça para o índio. Veja só, irmãos, que coisa bonita. Ele se ofereceu primeiro, antes, quando ele estava oferecendo as coisas, a flecha, o arco, o turbante, a sua faca, nada apareceu. Mas quando o sacrifício veio de dentro do coração, a própria pessoa ele ofereceu, aí Deus aceitou, porque era o segundo sacrifício, porque ele está oferecendo a única coisa que ele tinha, que era o quê? A vida. Então, irmãos, muitas vezes as coisas ficam ruins para nós, porque muitas vezes não queremos sacrificar. Quando Moisés chegava perante Faraó: olha, Faraó, deixa-me povoar, que nós vamos sacrificar ao nosso Deus no lugar escolhido. Era para aquele local que deveria sacrificar. Então, irmãos, veja que Gideão edificou um altar ali, mas o Senhor lhe disse que o lugar do altar deve ser um lugar forte. É a nossa vida que nós devemos oferecer a Deus em sacrifício. A Bíblia diz que nós devemos oferecer o quê? O nosso corpo, alma e o que mais? Em espírito, em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto. É isso que Deus quer de nós, né? Agora nós podemos oferecer, eu vou dar minha oferta que eu estou oferecendo a Deus. Eu estou comprando as bênçãos, eu vou dar R$100 a Deus, que Deus vai me dar 200, nada disso, né? Se eu ganho R$1.000, se eu dou a Deus R$100, se eu dou oferta, então esse dinheiro aqui eu vou ganhar 2.000, porque Deus prometeu que vai dobrar. Não, irmãos, Deus vai te dar, vai dobrar o quê? É sua saúde, é sua disposição para o trabalho. Os 1.000 vai continuar a mesma, não, nem 1.000, né? 900, vai continuar os 900. Você vai comprar a mesma coisa dele, não vai comprar menos nem mais, talvez menos, porque aqui as coisas estão aumentando de preço, mas o que vai aumentar na sua vida? A disposição para o trabalho, as portas vão se abrir para você. Isso que Deus quer. Quando nós oferecemos o sacrifício a Deus, que é aquilo que nós temos de bom e melhor, Deus diz o quê? Obrigado, meu filho, obrigado, né? Toma isso aqui para você, isso é seu, né? Então, irmãos, creio que nós aprendemos realmente ver que nosso jeito de fazer é errado e não agrada a Deus, mas o que realmente nos alegra é que quando nós clamamos, Deus envia profeta, e nós hoje podemos ser o que? Um profeta de Deus também. Envia para mostrar e sacrificar ao Deus eterno. Deus manda mensageiros, Deus manda a lição. Quem está passando a lição é o que? É um mensageiro. Quem está fazendo o culto é um mensageiro. Deus manda pessoas para nos alertar. E através do culto também, o mensageiro também está sendo alertado também. Não só a pessoa está falando aquilo é para mim, não, é para o mensageiro também. Não é só para a pessoa que está ouvindo, é para o mensageiro também. O segundo sacrifício de Gideão foi aquele realizado segundo a vontade de Deus. Sei que a partir de hoje, se nós seguirmos os passos, Deus abrirá o céu sobre nós, e logo estaremos testemunhando a grande libertação de nossa vida. A grande bênção, as grandes bênçãos que vai acontecer, ela vai vir, né? Como veio na vida de Gideão. Não veio do primeiro sacrifício, mas quando veio o segundo sacrifício, Deus diz: você que vai levar ao povo de Israel. Está vendo? E ele disse: mas Senhor, eu sou a pequena, os menores de Israel, agora está me escolhendo só a mim, está vendo? Tinha muitas pessoas lá melhores, mas eram apostatados, estavam contaminados de Baal. E Gideão conseguiu fazer o quê? Uma reforma em Israel. E ali
Foi derrubado o altar de Baal e oferecido um sacrifício ao Deus verdadeiro. Em Mensagem aos Jovens, na página 151, diz o seguinte: o coração inteiro tem de se render-se a Deus, ou do contrário, não se poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. A religião pura tem que ser com vontade. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sobre o seu comando. A vontade não é o gosto nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. É isso que Deus quer de nós. Quer que nós colocamos a nossa vontade diante de Deus para que nós possamos discernir entre o certo e errado e aceitar o certo. Mas muitas vezes as pessoas dizem: eu não quero. Isaías diz, né? Olha, tem uma voz detrás de ti dizendo: este é o bom caminho, andai nele. Mas muitos dizem: não andaremos, eu não quero esse caminho, eu quero o meu caminho, eu quero o meu sacrifício, eu vou fazer o meu, eu vou fazer. Deus está pedindo dele, mas não vou dar não, eu quero o meu, eu vou sacrificar, é para comprar isso, é para comprar aquilo. Agora sacrificar a Deus, não quero saber de nada. Sabemos que esse sacrifício não tem valor diante de Deus. Pode ser para o nosso benefício, né? Pode sacrificar para comprar um carro, etc., né? Mas viemos para a igreja com o carro, passeamos, etc., mas muitas vezes não doamos aquilo que é de melhor para Deus, né? Que Deus nos abençoe para isso. Amém.